Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 2 da área de Matemática e suas tecnologias, disciplina Matemática 2, assunto trigonometria, e o tópico é trigonometria no triângulo retângulo. E vamos hoje trabalhar exercício de fixação referente à aula 1, vídeo 1. O item C da questão 2, observe que ele tem duas incógnitas, x, que representa aqui nesse caso a hipotenusa, que está de frente ao ângulo reto, e o y, que é a distância da altura relativa à hipotenusa, tá? Então, nesse caso, comparando aqui, veja bem que procede o que eu falei. O valor do cateto C é 2 raiz de 6. O valor da sua projeção N é 3. O valor de H é Y. E o valor de A é X. Retirando esses dados, temos que C é 2 raiz de 6, N é igual a 3, A é igual a X e H é igual a Y. Tá certo? Agora, qual a relação que a gente vai adotar primeiro para calcular? Então, no caso aqui, no quadro verde, vamos adotar a de praxe que usamos aqui, já que eu tenho C, N e o A. Nessa relação, eu tenho os valores de C e N, eu posso calcular o valor de A. Vamos lá. Então, eu tenho aqui que 2 raiz de 6 fica elevado ao quadrado igual a x vezes 3. X é o valor de A e 3 é o valor de N, como já retirado anteriormente. Ora, 2 raiz de 6 ao quadrado é o mesmo que 2 ao quadrado vezes raiz de 6 ao quadrado. É igual a 3x. Professor, por que 3x? X vezes 3 é igual a 3x. Ora, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 6 ao quadrado é raiz de 6 vezes raiz de 6, dá raiz de 36. Raiz de 36 é igual a 6. Então, vai ficar 4 vezes 6, é igual a 3x. Então, nesse caso, 4 vezes 6 dá 24, igual a 3x. Ora, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, eu tenho que x é igual a 24 dividido por 3. Você vai perguntar, professor, por que você não colocou 3x igual a 24? Porque aqui eu já fiz direto, tá? Coloquei a variável no primeiro membro e a divisão no segundo membro. Mas cabe a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Então, 24 dividido por 3 é igual a 8. Portanto, x igual a 8. Então, já determinamos o valor da hipotenusa. Agora, falta o valor de y, que é o valor da altura relativa. Certo? Nesse caso aqui, para a altura relativa, nós temos o quê? O valor de N e o valor de H é o que queremos. Podemos encontrar o valor de M, tá, gente? Então, por essa relação, eu tenho que H é igual a Y, o N é igual a 3, mas o M eu não tenho. Mas eu posso partir da seguinte relação, que o valor da hipotenusa é a soma das projeções. Já usamos em questão anterior. Então, usando a mesma equação, nós temos A igual a M mais N, o valor de A é 8, encontrado anteriormente, é igual a M mais 3. Portanto, 3 está somando, vai passar subtraindo para o primeiro membro. Vai ficar 8 menos 3 igual a M. Portanto, M é igual a 5. Então, de posse do valor de M agora, eu substituindo aqui nesta equação, nós temos... No lugar de H é Y ao quadrado, M é 5 e N é 3, fica 5 vezes 3. Ora, Y ao quadrado igual a 15, já que 5 vezes 3 é 15. Logo, Y será igual a raiz quadrada de 15. Portanto, finalizamos a questão do item C. Vamos à questão do item D. Então, é a segunda questão, né? Aplicando as regras... As relações métricas nos triângulos retângulos abaixo determine o valor da incógnita. Então, nesse caso, nesse item D, observe que nós temos 4 incógnitas. A, B, C e H. Ok? Então, vamos fazer o comparativo com o triângulo de origem. Triângulo retângulo de origem. Então, o valor de A aqui é A. O valor de N é igual a 2. O valor de M é igual a 4. O valor de B é igual a B, o valor de H é igual a H e o valor de C é igual a C. Veja que ele adota todas as variáveis. Fazendo as anotações, nós temos C igual a C, N igual a 2, A igual a A, H igual a H
B é igual a B e M é igual a 4. Professor, qual fórmula começar? Bem, gente, basta você começar pela que tem valores numéricos e a variável que você quer encontrar fique disponível. Por exemplo, utilizando a fórmula da hipotenusa, que é igual à soma das projeções, veja bem aqui, certo? Então, nós vamos ter A igual a 4 mais 2, sendo que M é igual a 4, está aqui, e N é igual a 2, está bem aqui, ó. Então, gente, 4 mais 2 é igual a 6. Logo, o valor da hipotenusa será igual a 6. Então, continuando, temos agora como calcular por esta próxima equação aqui, essa relação, que é o quadrado de um dos catetos é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. No caso, C ao quadrado é igual a A vezes N. Substituindo os devidos valores, nós vamos ter C ao quadrado é igual a A, que vale 6, valor encontrado anteriormente, vezes 2, que é o N, conforme retirado do problema. 6 vezes 2 é igual a 12, portanto, extraindo a raiz quadrada de 12, que no caso, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Logo, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz de 3 permanece inalterada. Então, fica C igual a 2 raiz de 3. De forma análoga, utilizando agora para o cateto B, temos B ao quadrado igual a A vezes M, onde M é a projeção do cateto B. Logo, B ao quadrado ficará igual a 6 vezes 4, onde 6 é o valor da hipotenusa e 4 é o valor da projeção M. 6 vezes 4 é igual a 24. Então, extraindo a raiz quadrada de 24, nós vamos verificar que ela também não é exata. Nesse caso, eu transformando em produto, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz de 6 fica inalterada. Então, B fica 2 raiz de 6. Bem, veja só, a gente já encontrou a incógnita da hipotenusa e dos catetos. E agora está faltando apenas da altura relativa à hipotenusa. E para tanto, nós temos algumas equações. Por exemplo, esta, que é o quadrado da altura relativa é igual ao produto das projeções, que nós já usamos em questões anteriores. E eu tenho essa aqui, que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa por sua altura relativa. Tá ok? Então, vamos lá. Então, para evitar o uso de raízes quadradas no cálculo, vamos adotar aquelas que têm apenas números inteiros envolvidos, que no caso é esta equação aqui. H ao quadrado é igual a M vezes N. Substituindo, nós temos que a projeção M é 4, a projeção N é 2, então fica H ao quadrado igual a 4 vezes 2 igual a 8. Extraindo a raiz quadrada de 8 e transformando em produto, nós temos que raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz de 2. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vezes raiz de 2 vai ficar 2 raiz de 2. Portanto, a altura relativa é igual a 2 raiz de 2. E, enfim, a gente termina por aqui a questão 2 com o item D. Gente, ficamos por aqui. O restante da lista de exercícios, gente, vocês tentem resolver e à medida que vocês forem tendo dúvida, vão falando lá no grupo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.